Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 18 de Jeremias. Solzaço. Eu tô um pouco amarela, então tá na hora de corrigir essa cor, na verdade. Colocar uma corzinha aqui bronzeada. Sol hoje favoreceu, apesar de que aqui tá muito sem sol, muito com sombra, mas graças a Deus ele tá se achegando. Passei protetor solar. Bora que bora. Então vamos lá, gente. Começar orando e aí a gente parte para nossa leitura. Jeremias, aquele, né? Famoso, soco no estômago. Brincadeira. Bom, amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, Jesus. Obrigada. Obrigada por este solzinho. Obrigada, Deus, por todas as vitaminas, sabe, Deus, que o nosso corpo precisam, porque o Senhor fez tudo de maneira muito perfeita e em toda a natureza, em tudo que, sabe, os alimentos que o Senhor fez, todas as coisas nós podemos encontrar ali aquilo que vai nos dar saúde, nos dar provisão daquilo que necessitamos, sabe, Pai? Nada que acontece em nós, em nosso corpo, Deus, foi deixado aqui sem remédio, né? Sem cura. Nós cremos que em Ti há toda a cura para todas as coisas. Então, nós queremos Te buscar, sabe, Deus, nesta manhã, buscar em primeiro lugar o Seu conselho, a Sua orientação, buscar ter contato com o Senhor, com tudo que o Senhor fez. E aí sim, partirmos para o nosso dia, Deus, sabendo que o Senhor tem cuidado de tudo já. Colocamos diante de Ti a leitura deste capítulo, Te pedimos, ensina-nos mais uma vez, em nome de Jesus, e que se achegue aqui, sabe, Deus, aqueles que hoje necessitarem, e mais do que necessitarem, sabe, Deus, o Senhor conhece a vida de cada um, em nome de Jesus, amém? Esse louvor, gente, ele é muito especial para mim. Por quê? Porque é o louvor que quando eu comprei a minha casa, o Senhor falou comigo. Então, o nome dele é Faithful Now, da Vertical Worship. Eu acho que é da Vertical Worship, não sei. Não os conheço, mas deve ser. Enfim, vamos que vamos? Capítulo 18 vai dizer assim. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então, eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira, quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom. Ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Gente, eu acho bem interessante que, tipo, a gente coloca como se, fosse a Bíblia e tivesse uma coisa assim muito distante. Mas quantas das vezes você não já sentiu no coração deixa eu tirar aqui, de fazer algo, tipo de ir, o Senhor já falou com você, vai até esse lugar, faz tal coisa, sabe? Assim, talvez aqui alguns são muito novos na fé, não tiveram ainda essa experiência, eu oro para que você tenha, mas enfim, aqui Jeremias ele tá nesse nível de relacionamento com Deus, então Deus coloca no coração dele de ir até a casa de um oleiro, a casa de uma pessoa que faz barro. E aí ele vai, né, também, será que é a voz de Deus, será que não? Não, imagino que Jeremias também não ficou nessa dúvida não, mas assim, tipo, às vezes, a gente vai assim, fala, vai que é verdade, vai que é mesmo. Aí ele vai, e chegando lá, tem um oleiro fazendo um vaso de barro, mas toda vez que aquele, tipo, aí ele faz ali todo bonitinho, ele vira e fala, não é isso que eu quero, não gostei, vamos de novo. E aí ele desfaz. Não sei se você já viu, eu já vi pela televisão um oleiro fazendo ali um vaso de barro, é bem legal, inclusive, ai meu Deus, olha o nome do filme. Tem daquele filme Ghost, né? Eu acho que
Enfim, aquele filme. Acho que ele tá ali fazendo, enfim, aí encontra com a Demi Moore, enfim. Então, é isso. E aí, beleza. E aí, mas não assiste o filme não, se você não assistiu. E aí no versículo 6, continua dizendo assim: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Então, parando aqui rapidamente. Gente, eu não enxergo muita coisa aqui não. Deixa eu ver a hora. Então, parando aqui rapidamente. Quando Jeremias chega a essa casa e vê essa cena, na hora ele tem uma impressão ali no seu coração e ele entende o que o Senhor está dizendo, né? O Senhor dá uma palavra para ele. Ele vira e ele fala: cara, tem gente dizendo que eu cheguei longe demais com o povo de Israel, que eu cumpri as minhas promessas, que agora é tarde demais para eu desistir, para eu voltar atrás em relação a eles, para eu destruir essa nação. Mas a gente já viu em capítulos passados que o Senhor já havia falado ali, né, que ele estava, que tipo, ele algumas vezes a gente até chegou a comentar de Moisés, de Samuel, quando se colocaram ali no meio, que o Senhor falou: ai, que povo teimoso, não aguento mais. E Moisés e Samuel se colocavam ali e falavam: Deus, não, deixa eu te falar, se o Senhor não fizer, não cumprir o seu prometido com eles, as outras nações vão falar que o Senhor não conseguiu, que o seu braço não é forte o suficiente para levá-los até onde o Senhor disse que ia levá-los. Mas aqui nesse momento, Israel já tinha se tornado a nação, já tinha conquistado a terra prometida, e eles pensavam da seguinte maneira: agora nada nos segura, nada nos detém. Valeu, Deus, obrigada por ter nos trazido até aqui, mas aqui a gente tá de boa e eu sei que o Senhor não pode fazer mais nada. E Ele tá dizendo aqui: deixa eu te falar, assim como eu construir essa nação, eu posso destruir ela. Mas assim também como, eu falei que eu não queria qualquer outra nação do mundo e tirei algumas nações para vocês habitarem o lugar deles, eu posso fazer isso com vocês também. Então Deus traz isso no coração de Jeremias e Jeremias tem ali essa responsabilidade de passar isso ao povo, né? Mas ele fala, mas Deus sempre dá um caminho. Ele fala: mas se eles se arrependerem, é porque nesse tempo não existia quem se colocasse nessa brecha também, né? Jeremias aqui, ele estava exercendo um papel de profeta, um papel em que transmitia a mensagem de Deus, mas não necessariamente ele se colocava a interceder como fazia antes. Algumas pessoas e até mesmo e o povo também estava com um coração muito duro, tanto que aqui nesse versículo 12 ele vai falar assim, no versículo 11 vai falar assim: portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta. Então, esse é o Senhor mesmo falando, sabe, sobre eles, porque o Senhor conhece todos os nossos pensamentos. Então, ele já tinha essa resposta, era: não adianta,
nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Vamos continuar. Então, no versículo 13, continua dizendo assim: portanto, eu, Senhor, digo: perguntem a todas as nações se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas altas rochas do Monte Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos como pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajudarei quando a desgraça chegar. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: ó Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele. Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesses nada contra eles enquanto estavas irado. Mas agora, ó Deus, deixa que os filhos deles morram de fome ou que sejam mortos na guerra. Que as mulheres percam os seus maridos e filhos, que os homens morram de doenças e que os moços sejam mortos na guerra. Manda que uma quadrilha ataque de surpresa suas casas e que eles gritem de medo, pois cavaram um buraco para eu cair nele e armaram as armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoes a maldade deles, não apagues o seu pecado, joga-os no chão, derrotados, trata-os assim, enquanto estás irado. Então aqui... Então a gente vê ali Deus falando que eles mudaram, né? De tipo caminho. Enquanto caminhavam, aquele povo então mudou de direção. Eles resolveram pegar alguns atalhos, eles resolveram fazer coisas que outras nações estavam fazendo do jeito que a gente tem lido aqui muito tempo. E em determinado momentos, Jeremias, que era um profeta do Senhor naquela época, um profeta muito forte, um profeta que ele não passa a mão na cabeça. E me corrigindo, né, eu falei que Jeremias ele transmitia a mensagem de Deus, mas não intercedia em favor do povo. Em algumas vezes sim, ele intercedeu, inclusive Deus falava: não interceda em favor deles, porque eu não quero saber deles, porque eles são teimosos, eles não estão a fim de se arrependerem. Mas aqui então eles começam a intentar o mal contra a casa, contra a vida de Jeremias, porque eles falam: não, deixa eu falar, Jeremias ele está vindo com uma mensagem dura demais, ao contrário dos nossos outros profetas, sacerdotes, pessoas que têm ali a nossa mensagem branda, que a gente precisa, que a gente quer, aquela mensagem de prosperidade, de tudo vai dar certo, de vocês estão indo bem até aqui. Então vamos fazer o seguinte: a gente precisa pegar esse profeta e fazer alguma coisa. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Para que, enfim, a gente vai ver muito disso mais pra frente. E aí Jeremias então se levanta e fala: então mata eles mesmo, Senhor. Não é igual Moisés, né? Que eles irritavam Moisés. E Moisés estava ali: não, Senhor, mas então, esse povo é muito mau mesmo. Eu não aguento mais eles, mas então vamos junto, levar eles. Mas Jeremias aqui, ele vira e ele fala: caraca, velho, sabe,
Eu sei que, tipo, é tipo um pai que tá corrigindo um filho e sabe que é pro melhor do filho, né? Mas Jeremias fala, né? Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele. Então, Jeremias está dando aquelas palavras, mas é porque são palavras do Senhor, são palavras duras que nem ele quer dizer, quer fazer, quer ir, né? Quer falar aquilo, mas é necessário, sabe? É necessário a gente algumas vezes arrumar o nosso coração, as intenções do nosso coração. E bom, é isso. Nosso tempo se esgotou. Vamos que vamos. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Amém? Beijo. Bom domingo.